Pessoal, aqui nós temos o nosso quarto exemplo, tá? Encontre o vetor U representado pelo segmento de reta orientado com ponto inicial, que no caso aqui é a origem, né? A, 1, 2, 3, e o ponto final B, 3, 5, 6, tá ok? E dê sua representação no espaço R3. Bom, o vetor, aqui nós vamos iniciar a nossa resolução, tá ok? O vetor correspondente ao segmento AB, tá? É U igual a, pega a extremidade menos a origem, tá ok? Então vai ficar B menos A, que é igual, o ponto B é 3, 5, 6, subtraímos de 1, 2, 3, tá? Então, ó, quando nós fazemos a diferença, tá ok? Então vai ficar 3, tá? Do B menos A, menos 1, tá? Aí no caso vai ficar 3 tira 1, que nós colocamos aqui, ó, tá? Depois 5 menos 2, ó. Então 5 menos 2. E pegamos a ordenada aqui, no caso aqui a cota, né, que é 6, tá? Subtraímos de 3, 6 menos 3, que é igual a 3 menos 1, dá 2, tá? 5 tira 2, dá 3, e 6 tira 3, dá 3. Nós podemos notar que o mesmo raciocínio que aplicamos para os vetores no espaço bidimensional, aplica-se também para o espaço tridimensional, tá ok? A mesma ideia permanece aí nesses exercícios aí, tá? Agora nós vamos representar no espaço tridimensional, tá? Aqui nós temos o nosso R3, tá? Aqui, ó, aqui nós temos o plano XY, né? Aqui é uma região do R2, tá? Aqui, ó, essa parte, tá? O conjunto de pontos aqui determina o R2. Bom, primeira coisa, nós vamos representar no R2 esses pontos, tá? Primeiro nós vamos no ponto A. Vamos localizar o ponto A. O ponto A, o 1 é a abscissa dele, está no eixo X, tá? Sempre o eixo X vai ficar nessa posição aqui, tá? X, nós vamos seguir essa convenção, Y e Z, tá? Então, ó, 1 está aqui no eixo X, tá? Que é a abscissa, tá? Do ponto A. O 2 é a ordenada, tá? Representa o eixo Y, a segunda posição ali, tá? Do ponto. Então, tá aqui, ó, tá? Aqui, ó, no eixo Y. E o Z, que é a cota, tá? Ele é igual a 3. Se nós levantarmos a altura do ponto representado aqui no R2, ó, nós vamos projetar uma linha aqui, ó. Esse ponto aqui tem a altura 3, tá? Então, esse é o ponto A, 1, 2, 3. Agora, nós vamos localizar o ponto B, tá? O ponto B, ele tem a abscissa 3, a abscissa está no eixo X, ó. B3, tá? Depois, ó, a ordenada dele vale 5, a ordenada está no Y, tá? Então, nós projetamos aqui no plano, tá? O XY é o plano. Agora resta a altura, que é a cota aqui, ó. A cota vai dar a Y igual a 6, ó, tá? O Z igual a 6, né? O Z6 vale aqui, ó, tá? É essa altura. Então, aqui vai estar o ponto, tá? Que vai formar essa terna do ponto B aqui, ó. Tá ok? O B é o 3, 5 e 6. Unimos a origem com a extremidade, nós temos o vetor, tá? Essa reta, esse segmento de reta aqui, ó. Então, ele tem U, tá? Nós representamos ele por U, que está lá no enunciado do exercício, tá? E assim nós conseguimos, tá? Ter o tamanho desse vetor aí, tá? Nós temos as coordenadas dele. Qual que é a coordenada desse vetor? É 2, 3, 3, tá ok? Lembrando que a diferença aqui, né? 3 tira 1, 5 tira 2, 6 tira 3, tá ok? Bom, agora nós vamos para o nosso exemplo 5. Dados os vetores U igual a 3, 1, 0, V igual a menos 1, 3 e 5, e W é igual a 0, 1 e menos 1, calcule A, U menos 3V mais 2W.
Pessoal, as mesmas operações que nós fizemos no espaço bidimensional, nós vamos fazer aqui nesse exemplo mais completo aqui, tá? Só que no espaço tridimensional. Nós vamos efetuar operações de subtração, de multiplicação por um escalar, que está multiplicando aqui o V, né? E soma também de vetores multiplicando também aqui por um escalar, tá? Então nós vamos rever o que nós vimos lá no R2 aqui também, aplicando nesse exemplo do R3. As mesmas propriedades e as mesmas operações, tá? Nós utilizamos, tudo que utilizamos no R2, vamos transferir aqui, tá? Para nós utilizarmos nesse exemplo do R3 aí. Então, ó, U menos 3V mais 2W é igual. Pegamos o vetor U, que é o 3, 1, 0, tá? Menos 3 vezes o vetor V, tá? Aqui o vetor V, mais 2 vezes o vetor W, que é esse aqui, essa terna, tá? Então colocamos a terna aqui, tá? Do vetor W, que é igual a, primeiro nós temos que multiplicar pelos escalares, para depois fazermos as somas e as subtrações, tá? Então copiamos aqui novamente o vetor U, né? Que é 3, 1, 0, menos, tome cuidado com o jogo de sinal aqui, tá? Menos 3 vezes 1, menos 1, dá 3. Podemos ver que aqui nós podemos somar também, tá? Porque, ó, nós vamos fazer uma soma e deixar os negativos aqui dentro, tá? Poderia também subtrair e fazer sem utilizar o negativo, deixar o negativo aqui e fazer uma subtração de vetores. Aí fica a critério de cada um, tá ok? Eu aqui substituí por mais aqui. Então eu vou transpor esse menos para dentro aqui. Menos com menos dá mais, né? Então vai ficar menos 3 vezes menos 1 dá 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. E deixa com uma operação de positivo aí, tá? Se eu utilizasse menos, aqui ficaria menos, mais e mais, tá? Mais 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora está pronto para fazermos as somas aí, tá? 3, nós vamos pegar a abscissa com a abscissa com a abscissa. Depois, ordenada com ordenada com ordenada. E cota com essa cota aqui do vetor, que foi multiplicado pelo vetor V, né? E essa outra cota aqui que corresponde à multiplicação aqui pelo vetor W, tá? Então vai ficar 0, aliás, 3 mais 0, dá 6. 1 menos 9, tá? Dá menos 8. Menos 8 mais 2 dá menos 6. E 0 menos 15 dá menos 15. Menos 15 menos 2 dá menos 17. Então esse é o resultado final de todo esse cálculo aqui. Tá ok? Agora o exemplo B aí, tá? O 5B. Nós temos aí, ó, eles querem calcular meio vezes U menos V, tá? Menos 3 vezes W. Nós temos aqui um escalar multiplicando por uma diferença de vetores aqui, tá? E aqui um outro escalar multiplicando pelo vetor W. Bom, isso é igual meio vezes U, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, representar os vetores, tá? E colocamos os colchetes aqui para não confundir aqui com esses parênteses, tá ok? Então vai ficar meio vezes. Então o parênteses nós transformamos aqui para colchetes, tá ok? Então vai ficar, pegamos o vetor U, tá? Todas as coordenadas do vetor U, a coordenada do vetor V, tá? Fizemos a diferença. Então, 3 menos menos 1, tá? Vai ficar 3 mais 1, que vai dar 4. 1 menos 3 dá menos 2. 0 menos 5 dá menos 5. Então ficou meio vezes 4 menos 2 menos 5, menos, que faz a distributiva aqui, né, ó? Multiplica 3 vezes 0 dá 0, menos 3. Pode ver que agora eu deixei o menos aqui, ó, tá? 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, olhe bem. Agora, multiplicamos esse escalar meio, tá? Racional, pelas coordenadas do vetor aqui, obtido. Tá? Meio vezes 4, a mesma coisa aqui. 4 dividido por 2 dá 2, tá? Meio vezes menos 2 dá menos 1. E meio vezes menos 5 dá menos 5 meios. Tá ok? Deu uma fração aí, né?
Bom, menos, aqui ficou 0, 3 e menos 3, que é igual a, agora nós fazemos a subtração de vetores aqui, tá? 2 menos 0 dá 2, menos 1 menos 3 dá menos 4, menos 5 meios, aqui ó, menos com menos, vai ficar menos 5 meios mais 3, menos 5 meios mais 3 vai dar meio positivo. Então esse é o resultado, tá? Então eu tenho, vai dar um vetor com a abscissa 2, a ordenada menos 4 e a cota meio, tá? E assim nós encerramos esse exemplo 5.